Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tigela. É isso mesmo. Recebemos um material fascinante sobre uma combinação de alimentos que a fonte chama de supermix. E, à primeira vista, parece uma daquelas receitas bonitas de rede social, sabe? Mas a nossa missão aqui é outra. É desvendar a ciência por trás dela. Porque esses ingredientes juntos, parece que a combinação é muito mais do que só saborosa. É uma estratégia de saúde de verdade. Só para todo mundo visualizar o que tem nessa tigela: abacate, mamão, morango, um toque de tomatinho, sementes de chia, banana e iogurte natural integral. Uma mistura e tanto. É uma mistura e tanto mesmo. E o que torna essa análise interessante, assim, é que o conceito central aqui é a sinergia. A gente tende a pensar nos alimentos pelos benefícios isolados, né? Tipo, a banana tem potássio, Exato. morango tem vitamina C, isso. Mas o poder real desta combinação não está nos ingredientes sozinhos, está em como eles interagem. É quase uma orquestra nutricional, sabe? Onde cada instrumento soa melhor por causa dos outros. Então, o nosso plano é, bom, começar pela química por trás da absorção dos nutrientes, depois mergulhar na saúde intestinal, que é a base de tudo, e, por fim, ver como isso se aplica na prática, por exemplo, na nutrição esportiva. Ok, vamos desvendar isso então. O material começa com a absorção de nutrientes e destaca o papel das gorduras, do abacate e do iogurte. Elas são descritas como um veículo. Essa é uma ideia que a gente ouve bastante, mas o que isso significa na prática? Como uma gordura vira um veículo? Então, o que é fascinante aqui é o mecanismo por trás disso. Pense assim, algumas das substâncias mais valiosas que a gente ingere, como certas vitaminas e antioxidantes, são lipossolúveis. Lipossolúveis. É um nome técnico para dizer que elas só se dissolvem em gordura, não em água. Sem a presença de uma fonte de gordura na refeição, o nosso corpo simplesmente não consegue agarrar essas moléculas. Elas passam direto. Ah, Passam direto pelo sistema digestivo sem serem absorvidas. A gordura do abacate, por exemplo, cria umas gotículas minúsculas, as micelas, que encapsulam esses nutrientes e os transportam através da parede do intestino para a corrente sanguínea. Então é como se a gordura do abacate desse uma carona, um Uber, para esses nutrientes entrarem nas nossas células. Sem essa carona, eles ficam no ponto de ônibus e o corpo não aproveita. Exatamente essa analogia perfeita. E a fonte traz exemplos bem claros. O licopeno, aquele antioxidante poderoso que dá a cor vermelha para o tomatinho e também está no mamão, ele tem uma absorção baixíssima sem gordura por perto. Sério? Sim. E a mesma coisa com a vitamina E, que o próprio abacate já tem. É uma inteligência da natureza, né? O abacate já vem com a gordura necessária para a absorção da sua própria vitamina. Pera, isso é muito mais importante do que parece. Então a grande lição aqui, que vai muito além desse mix, é sempre que for comer algo colorido, tipo tomate, cenoura, folhas escuras, a gente deveria adicionar uma fonte de gordura boa. Azeite, abacate, castanhas, para garantir que o corpo aproveite tudo. Exatamente essa a conclusão. É quase um desperdício de nutrientes se não fizermos isso. É, de certa forma. É o que a fonte chama de aplicação prática da educação alimentar e nutricional. Não é só sobre o que você come, mas sobre como você come, entende? Juntar o tomatinho com o abacate não é só uma combinação de sabor, é uma decisão bioquímica inteligente para otimizar a sua nutrição. Você transforma uma salada simples numa refeição muito mais potente. fantástico. E o material não para por aí. Eu vejo outros ingredientes que me chamam a atenção. Por exemplo, a chia e o iogurte. O que eles trazem para essa orquestra, além da gordura do iogurte? A fonte fala em saúde do coração e saciedade. Isso, aí a gente entra em outra camada de benefícios. A chia é uma potência. Ela traz o ômega 3 do tipo ALA, que é uma gordura essencial com ação anti-inflamatória, ótima para a saúde cardiovascular. Mas, para saciedade, a dupla chia e iogurte é imbatível por outro motivo. A combinação das fibras solúveis da chia com as proteínas de alto valor biológico dos dois. Essa dupla faz com que a comida fique mais tempo no estômago, o que segura a fome por um período bem maior. E o mamão com morango.
A gente sempre pensa em vitamina C, imunidade. Imagino que seja por aí, né? Sim, a vitamina C tá lá em peso, super importante para o sistema imune, mas o mamão tem um truque na manga. Uma enzima chamada papaína. A função dela é quebrar proteínas. Então, num mix que já é rico em proteínas do iogurte e da chia, o mamão entra como um ajudante digestivo, sabe? Ele facilita o trabalho do corpo. É um sistema que já vem com as próprias ferramentas. Que eficiente. E para fechar essa primeira parte, a fonte destaca a banana e o abacate de novo, mas falando de equilíbrio muscular. É por causa do potássio, certo? Potássio e magnésio, ambos são campeões nesses dois minerais, que são eletrólitos essenciais. Eles regulam o equilíbrio de líquidos nas células, os impulsos nervosos e principalmente a contração e o relaxamento muscular. A falta deles é uma das principais causas de câimbras, de fadiga. Então essa dupla já garante uma base mineral fundamental para qualquer pessoa, mas especialmente para quem pratica atividades físicas. Falando em eficácia, parece que a maior mágica desse mix nem está nesses minerais ou vitaminas isolados, mas sim em algo mais profundo que o material chama de efeito simbiótico no intestino. É isso mesmo. Parece que é aqui que a coisa fica realmente sofisticada. Sem dúvida. Essa é a parte mais elegante da estratégia nutricional dessa combinação. O termo simbiótico se refere à união de dois elementos, os pré-bióticos e os probióticos. Para entender, vamos pensar no nosso intestino como um jardim. Um jardim, gostei da analogia. Exato. Os probióticos são as sementes, ou as boas plantas que a gente quer nesse jardim. São as bactérias benéficas em si. A fonte principal aqui é o iogurte natural com culturas vivas, lactobacilos, bifidobactérias. Ao comer, estamos adicionando essas plantinhas diretamente no nosso ecossistema intestinal. Ok, então o iogurte traz os soldados, as bactérias boas, e os prebiáticos, o que seriam? O adubo. Perfeito. Os pré-bióticos são o adubo, o alimento específico para essas bactérias boas. E quem fornece isso no mix são as fibras, da chia, do mamão, do morango e da banana. O nosso corpo não consegue digerir essas fibras, então elas chegam intactas lá no intestino grosso, onde a nossa microbiota vive. E lá as bactérias benéficas se banqueteiam com elas. Elas fermentam essas fibras. E o que acontece quando elas fermentam as fibras? Nesse processo, elas produzem substâncias valiosíssimas, como os ácidos graxos de cadeia curta, os AGCC. Esses compostos são o principal combustível para as células da parede do nosso próprio intestino. Ajudam a manter essa barreira forte, saudável e ainda têm efeitos anti-inflamatórios que agem no corpo todo. Então, peraí, se eu entendi direito. A gente come o iogurte que traz as bactérias boas. E também come as frutas e a chia, que são o alimento preferido delas. Ao dar o soldado e a ração dele ao mesmo tempo, a gente garante que a tropa vai prosperar. É isso. É exatamente isso. Se a gente conectar isso ao quadro geral, entende o efeito simbiótico. Estamos criando o ambiente perfeito para uma microbiota saudável florescer. E o resultado disso, como a fonte aponta, é uma melhora na integridade da barreira intestinal. Isso é crucial, porque uma barreira intestinal saudável não só nos protege de toxinas, mas também otimiza a absorção de todos os outros nutrientes. Vira um ciclo virtuoso, sabe? Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes e os nutrientes ajudam a manter o intestino saudável. Faz todo sentido. Então, o que tudo isso significa para quem pratica atividades físicas? O material entra pesado nesse ponto, mostrando que o mix não é só saudável. Pode ser usado como uma ferramenta estratégica. Exato. A nutrição esportiva moderna é toda sobre o timing e a combinação certa de nutrientes. E esse mix é incrivelmente versátil. A fonte mostra dois cenários. O primeiro é como pré-treino. Se consumido de 1 a 2 horas antes, é uma fonte de energia fantástica. A combinação dos carboidratos da banana, com as gorduras do abacate e as fibras da chia, cria uma liberação de energia bem mais lenta e constante. Ideal para exercícios de longa duração, para evitar aquelas quedas bruscas de açúcar no sangue, a famosa quebra no meio do treino. Ok, para o pré-treino a lógica é energia constante. Mas e depois do treino?
O corpo está exausto, inflamado, precisando de reparo rápido. Como essa mesma combinação de alimentos consegue virar a chave e atuar na recuperação? Parece até contraditório. Essa é uma ótima pergunta. E a resposta está na multifuncionalidade dos ingredientes. No pós-treino, o corpo tem 3 necessidades urgentes, e o mix atende a todas elas. A primeira é a reparação muscular. As proteínas do iogurte e da chia fornecem os aminoácidos para reconstruir as fibras musculares. Certo. A parte da proteína é a mais óbvia. E as outras 2 necessidades? A segunda é a reposição de eletrólitos. A gente já falou do potássio e magnésio da banana e do abacate. No suor, a gente perde muito desses minerais. E reequilibrar isso é fundamental para a hidratação celular, para a função muscular voltar ao normal. E a terceira frente, que muita gente esquece, é o combate ao estresse oxidativo. O que seria isso? O exercício intenso, por mais que seja bom, gera uma quantidade enorme de radicais livres. Eles causam inflamação, dano celular, é um estresse para o corpo. E aqui entram os antioxidantes do morango, do tomatinho, do mamão, a vitamina C, o licopeno. Eles agem como uma equipe de limpeza, neutralizando esses radicais livres. Isso ajuda a controlar a inflamação, o que na prática significa menos dor muscular no dia seguinte e uma recuperação bem mais rápida. Entendi. Então, na prática, ao invés de tomar um shake de proteína isolado e depois comer uma fruta, juntar tudo isso, como a fonte de gordura, fibras e antioxidantes, cria um sistema de recuperação muito mais completo. Essa a ideia? É essa a ideia. Uma abordagem 360 graus para a recuperação. Isso soa quase como uma fórmula mágica para atletas, mas imagino que uma combinação tão potente assim não sirva para todo mundo, né? O material fala sobre os cuidados que precisam ser tomados. Com certeza. E isso levanta a questão importantíssima da individualidade. Nenhuma recomendação serve para todos. E a fonte é bem responsável ao destacar isso. A primeira grande restrição é para pessoas com insuficiência renal crônica. Nesses casos, os rins têm dificuldade para filtrar e excretar o potássio. E como banana e abacate são riquíssimos nesse mineral, o consumo precisa ser muito bem controlado por um profissional. E quanto a alergias e intolerâncias, que são bem mais comuns? Sim, o iogurte é o ponto de atenção aqui. Para quem tem intolerância à lactose, a solução é simples, usar uma versão sem lactose. Mas para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, a APLV, que é uma reação imune, aí a substituição precisa ser por uma alternativa vegetal. Iogurte de coco, de castanhas. A fonte também lembra que morango e tomatinho, embora mais raro, podem ser gatilhos para pessoas com histórico de alergias ou a síndrome da alergia oral. E a chia? Eu já ouvi dizer que é preciso ter um certo cuidado com ela. Sim, e essa orientação é fundamental. A chia é tipo uma esponja, ela absorve muito líquido. Para a maioria das pessoas, isso é ótimo, mas para quem já tem um intestino mais sensível ou um problema como diverticulite em fase ativa, consumir a chia seca pode ser um problema. Ela pode formar um gel muito denso e piorar o quadro. A recomendação é clara. Sempre hidratar a chia antes ou garantir uma ingestão muito grande de líquidos junto com ela. Quem já tentou jogar a semente seca no iogurte mais denso sabe que em minutos vira quase um cimento. É preciso dar a ela o líquido que ela precisa para funcionar bem. Boa dica. E claro, o alerta final do material, que a gente sempre reforça. Isso aqui é informativo. A consulta com o nutricionista é essencial para adaptar qualquer coisa às necessidades de cada um. Exatamente. A personalização é sempre a chave. Resumindo a nossa conversa, fica muito claro que esse super mix é bem mais que uma lista de compras saudáveis. É uma estratégia nutricional pensada, baseada em sinergia, onde o resultado final é muito mais poderoso do que se comêssemos cada um desses ingredientes separados ao longo do dia. E é interessante como essa lógica se alinha totalmente com o que prega o nosso guia alimentar para a população brasileira, né? Valorizar a combinação de alimentos de verdade, in natura. Sem dúvida. É a ciência moderna confirmando uma sabedoria que, no fundo, sempre esteve na comida de verdade. Isso me deixa com um pensamento final para quem nos ouve. A fonte mostrou como a simples união do abacate com o tomatinho pode multiplicar a absorção de nutrientes. Isso levanta uma questão mais ampla.
Que outras parcerias de alimentos podem estar escondidas na nossa cozinha, esperando para serem descobertas? A ciência da nutrição não está só nos laboratórios ou nos suplementos caros. Ela está também na forma inteligente e consciente como a gente decide montar o nosso prato todos os dias.